Essa aqui minha cara tá gorda. Boa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de toda honra, graça, majestade e poder. Senhor, nesse momento estamos aqui unidas em um só propósito, que é, meu Pai, aprender, conhecer mais de Ti. Então, meu Deus, toma essa ministração nas Tuas mãos, que cada palavra, meu Deus, venha ser inspirada pelo Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito, meu Pai, esteja aqui no nosso meio. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tá? E objetivo. Amém. Meninas, a gente vai falar sobre as vestes sacerdotais. Não sei se vai dar tempo de falar de tudo, né? Mas, vamos lá, né? Êxodo. Êxodo ou é Êxodo? Êxodo, né? Muito forte. Êxodo 28. Vou começar do 4. Espere o pessoal abrir a Bíblia, rapaz, tenha paciência. Não, eu sei. Eu vou começar do 3, porque a gente falou o 1 e o 2 na quinta-feira. Perfeito. Abriram, gatinhas? Ô, gatinhas. Só que só tem eu aqui de gatinha. Eu, Dona Cida, Dona Maria e Dona Ana. O resto? Só Deus. Vamos lá. Abriram? Sim, senhora. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um efode e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me administrar o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o efode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se una às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra. Igualmente, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gravações, ou segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro, as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedra de memória, para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieiras as farás. E as cadeiazinhas de fieiras porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do efode. O farás de ouro, de azul,
e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura, e encherás de pedras de engaste, como 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. A terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a outra ordem será de um berílio, de um ônix e de um jaspe, engastadas em ouro, será nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidos como selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieiras de ouro nos 2 anéis, na extremidade do peitoral. E as 2 pontas das suas cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do efode. Na frente dele farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao efode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do efode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. E ligarão o peitoral com seus anéis, aos anéis do efode por cima, como um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do efode, e nunca se separará o peitoral do efode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrares no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Vou ler até aqui. Vamos lá. Vamos começar. Ó, gente, eu vou começar falando sobre a mitra. Eu pensei que já tinha me perdido, gente. Né? Aqui, eu coloquei assim. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus, né? Que ele trazia o que Deus falava com eles e levava a Deus as questões do povo. Botei assim. Deus dá instrução para a confecção da roupa sacerdotal. A roupa do sumo sacerdote servia para revelar ao povo o peso, a glória, a beleza, o esplendor de Deus, a sua santidade. A gente, quando lê, a gente vê que não é uma roupa qualquer. É uma roupa com um trato, como se fosse... Eu lembro de uma noiva que vai buscar o seu vestido para o casamento, né? Ela não quer qualquer roupa, ela não vai vestir qualquer coisa, ela não quer uma roupa com uma qualidade ruim, ela quer uma roupa com o melhor pano, a melhor linha, tem que estar tudo perfeito, a melhor pérola, né? Muitas das noivas, a gente vê que tem noiva que veste um vestido de 15, de 30, de 50, de 60, até de 100 e poucos mil. E por quê? Porque aquele momento é um momento que ela vai adentrar para receber o noivo dela. O noivo já está lá esperando e ela está entrando. Eu comparei
esse vestido, essa roupa do sacerdote como se fosse um vestido de noiva, mas com mais esplendor, com mais beleza, com mais santidade, né? Que antigamente as mulheres, né, se preservavam para ter um casamento. Fora a sua roupa, ela tinha a sua virgindade, né? Que era a coisa mais pura que ela tinha. Então, eu comparei nesse aspecto. Aí a gente olha, né? Eu vi, as roupas eram memoriais para os sacerdotes, pois serviam para ensinar preceitos mais sublimes, moldando os seus pensamentos e ação de Arão e seus descendentes. Isso começava com Arão e os descendentes deles, porque era eles que iriam vestir, né? Se adornar com aquelas roupas, com aqueles adereços, né? Que não é uma coisa simples, né? Uma coisa bem preciosa. A gente vê que Deus ele moldou a roupa, né? Com o ouro, com eu pesquisei sobre como é que chama? Os panos que iam usar para poder fazer, né? Aqui, deixa eu ver. As roupas eram um memorial constante, um famoso isso eu peguei e vi aqui, eu achei interessante. As roupas eram um memorial constante, um famoso princípio na Torá, registrado na Talmud. Eu até pesquisei esse Brachó 28, mas estava tudo lá em hebraico, não dava nem para passar para vocês aí. As roupas serviam para aquela frase que eu coloquei, da, linfei, mi, até, omed. Não sei se eu estou falando certo, né? No meu português. Que significa, saiba perante tu estás. Eu achei tão assim, forte, né? Eles, quando se vestiam, ia entrar no Santo dos Santos, né? O significado era, saiba onde tu estás, né? Onde eu vou entrar. Poxa, se a gente olhar, é como a gente chega no... Vou botar assim, domingo de manhã. Quando a gente entra, quando a gente chega na porta da igreja, que a gente vai até o altar para fazer a primeira oração, é o que a gente tem que se perguntar, né? Saiba perante tu estás. Onde é que tu estás? Eu estou no altar do Senhor. Então, era uma coisa assim, muito santa, quando Arão, né, estava se preparando, que aqui a gente ainda está falando sobre as vestiduras, e ele está sendo preparado também fisicamente e espiritualmente para receber essas vestes e adentrar no Santos dos Santos, porque não é somente a roupa. A roupa, eu acho que é a representatividade do céu, de lá onde Jesus, de Deus, onde porque tudo, como o Rafa dito, né, aqui, o tabernáculo é uma representatividade do céu. Então, as roupas que Arão vestia também eram uma representatividade do céu. Aí eu vou falar sobre a mitra. É um turbante sacerdotal. Simboliza o perdão pelo pecado, da altivez. Pode continuar, minha filha. Não, porque parou aqui, ficou rodando. O perdão pelo pecado da altivez. Era para lembrar que eles estão ali a serviço de Deus, não porque era melhor, e sim por ter sido chamado e escolhido para essa função. A mitra significa humildade. Filipenses 2:3. Quem quiser abrir aí, viu, gente? Filipenses 2:3. Abriram? Calma.
Pode ir. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Esse versículo é muito forte, porque a gente não pode ser melhor, se achar melhor, maior ou melhor que ninguém, né? Porque o nosso irmão, ele pode não ter nenhum esclarecimento, como é que eu posso dizer? Alto padrão de conhecimento, de escolaridade, mas ter uma sabedoria para nos ensinar que ninguém é melhor do que ninguém, né? Foi o que eu entendi, né? Aí também tem Zacarias 3:5. Se alguém quiser abrir, posso dizer o versículo? Pode ser, senhora. Espera aí. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Eu gosto desse capítulo de Zacarias, né? É onde a gente vê lá que Josué, o sacerdote, Uhum. que Deus vai lá e faz ele vestir vestes limpas, vestes novas. Então, a gente vê a importância da mitra, né? Sobre a cabeça. Quem está sobre a nossa cabeça? Quem é o dono da nossa cabeça? Quem rege a nossa cabeça? Quem rege os nossos pensamentos? Né? Se os sacerdotes eles tinham que estar com esse turbante na cabeça, era para lembrar o tempo todo que ele não era nada se não fosse Deus, que foi Deus que o escolheu, foi Deus que chamou ele, que foi Deus que escolheu ele. Eu achei muito interessante. Mais interessante vai ficar agora. Né? Aí a gente falou sobre a mitra, a gente vai falar agora sobre a lâmina da mitra, né? Que é um complementa o outro. Significa perdão pela arrogância. Nela está escrito santidade ao Senhor. Muito forte isso, né? Para lembrar o sacerdote que eles têm que ser santo a Deus e não ao povo. Lembrar sempre de pedir perdão pela arrogância e reconhecer que não era melhor que ninguém, mas pelas misericórdias de Deus. E Deus colocava ele como sacerdote. Quer dizer, a gente trazendo por dia de hoje, né? Vamos falar assim, trazendo por dia de hoje, usar o bordão de Dona Cida, que a gente... Deu um branco agora. Trazendo para os nossos dias de hoje, a gente não querer ser melhor do que ninguém, porque muitas das vezes a pessoa tem uma função e acha que é melhor do que aquele outro. Ah, eu sou um evangelista, mas aquela pessoa ali é um membro. Ah, eu sou melhor, eu tenho mais entendimento, eu tenho mais conhecimento. Não, nós não somos... Aqui Deus coloca eles como: você tem que me pedir perdão, assim como também o povo, o povo através de você vai pedir perdão, mas você primeiramente tem que estar santificado. Então, a lâmina da mitra vai sempre lembrar para ele que eles têm que estar em santidade, que nada adianta se a gente não estiver em santidade. A gente tem que buscar a santidade. Já parei. Quando a gente entende aqui, quando a gente lê, né, estamos falando sobre a santidade ao Senhor, que pode ser também consagrado ao Senhor, pode ser também santo ao Senhor, né? O que estava escrito em hebraico, nós estamos traduzindo para o português, e essas palavras, santidade, santo, consagrado, elas vão ter um sentido muito similar. Uhum. Qual é o principal sentido dessas palavras?
Eu Da entendo que é santidade ao ser Senhor? separado para Deus, viver uma É vida para justamente, Deus. isso aí, Maiana, justamente. Não é tão somente você ter um comportamento adequado, perfeito. É mais do que isso, você ter a compreensão de que você é separado para servir. Você está lá para estar diante de Deus. O próprio Deus, ele vem trazendo com as vestes sacerdotais, vem acrescentando a esse homem que representará o povo de Israel, vem acrescentando a ele beleza, vem acrescentando a ele um esplendor, tudo apontando para Cristo. Mas o mais importante, a lâmina, né, que ficava na mitra era de ouro. Mas o mais importante é que aquele elemento estava completamente sujeito a Deus. Por mais que ele estivesse muito belo, esplendoroso, maravilhoso, eram as vestes, inclusive, que só ele podia usar, não era de outra pessoa, é só ele. Essas vestes aqui é só do sumo sacerdote, não era dos sacerdotes. Então, no momento que o próprio Deus vai dando essas diretrizes, né? Olha, faça assim, faça assado, ele está querendo mostrar que esse cara é especial. Mas ele não é só especial porque ele tem um bom proceder, que ele tem um bom comportamento, que ele tem um bom caráter. Não. Isso está no pacote, mas não é o principal, porque esse homem não deixou de ser um mero pecador. E olha que aqui ainda Jesus nem existia, tá? Então ele é um pecador mesmo, e quem limpa ele do pecado é um sangue de bicho, tá? Então, o que realmente pesa sobre esse homem é o fato dele ser separado. Quando a gente fala sobre as vestes do sumo sacerdote, e nós entendemos hoje que, como corpo de Cristo, nós também somos sacerdotes, vale a pena a gente refletir a importância das nossas vestes, a importância daquilo que cobre o nosso corpo e, na verdade, a intenção dessas vestes é, de alguma forma, refletir Jesus em nós. Quando a gente para ter esse tipo de reflexão, talvez você até comece a pensar no seu vestuário e olhar, poxa, tal peça não é tão legal que eu fique usando, tal peça não é tão legal que eu fique usando, porque se você interiorizar que nesse momento você está sendo separada para uma função muito especial, que é se apresentar diante de Deus, estar diante de Deus, como a Adriana falou aí agora, se você compreende isso, então você vai começar a compreender que até as suas vestes não podem ser quaisquer vestes. Não precisam ser vestes cobertas de ouro. Mas, sem sombra de dúvidas, são vestes que cobrem o corpo, preservam o corpo, protegem o corpo é templo do Espírito Santo, e são vestes agradáveis, que têm uma certa beleza, que têm uma certa... não precisa ser vestes caras, pessoal, ver se vocês conseguem entender, mas o conjunto da ópera é uma coisa agradável de se ver, uma coisa bela de se ver. Independente do corpo que você tenha, né, independente dos gostos que você tenha, tudo que você fizer com suas vestes de acordo com a sua personalidade tem que ser algo que fique agradável e que, ao mesmo tempo, transmita a mensagem: eu sou separada para Deus. Isso é bem interessante, eu acho que é uma reflexãozinha que vale a pena. Por que que Deus está tendo esse cuidado todo para vestir um homem para aparecer diante dele uma vez no ano? Bom, não é à toa. Você não vai se apresentar diante do Todo-Poderoso de qualquer forma. Existe um jeito que Deus quer. Não é que a sociedade quer, não é que o pastor quer, não é o que a sua amiga quer, não é o que a vizinha chata quer. É o que Deus quer, o que Deus espera da gente. E quem nos revela isso? Hoje,
O próprio Espírito Santo. Naquela época, o próprio Deus revelou para o homem, revelou para Moisés, ó, Moisés, vai ser assim. Inclusive, essa questão que me permita fazer aí uma correção, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ia ter com Deus no templo, lá no Santo dos Santos, ele não ouvia nada de Deus, ele não trazia nada de Deus. Deus não falava com Arão. Deus falava com Moisés. Dava a ordem a Moisés e, olha, transmita para Arão. Então, Arão, ele só representava o povo, mas Deus não falava com o sumo sacerdote, não, tá? Nesse momento aqui, não. Deus estava falando com Moisés, certo, pessoal? Quando Deus queria falar com o povo, ele falava com o profeta. Ele não falava com o sacerdote, falava com o profeta, tá certo? Pode continuar aí, Adriana. É, eu tinha botado aqui uma observação, né? Às vezes as pessoas querem mostrar santidade aos outros e acaba esquecendo que homens não salvam. Temos que ser santo a Deus. Perfeito. Êxodo 28, 36. É logo aí, pertinho de vocês. Não que eu estou em Zacarias. Você tem tanta Bíblia, por que você está com uma só aberta? Não é, velho, que vacilo, vá. Já abri. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás com as gravuras de selos. Santidade ao Senhor. Botei bem grande aqui. Muito bem. Agora vamos para outra parte descendo. Vamos para o peitoral. Peitoral. Eu vi aqui. Peitoral do juízo. O peitoral era como se fosse um colete. Lembrava ele. Colete. Lembra. Aqui eu vou observar que eu não tinha colocado. No peitoral, o Senhor deu a Moisés instruções específicas de como fazer. Era feito de tecido, pedaço de tecido retangular. Agora, Lília, eu não sei se eu peguei a medida correta. Eu botei assim, porque diz lá um palmo, né? Aí eu pesquisei, deu 22 centímetros de comprimento e 22 centímetros de largura, tá certo? É possível que sim. Não existe uma ideia única a respeito do que seja essa medida, mas aí mede isso aí, 22, 25 centímetros. É porque eu não eu botei lá qual o centímetro de um palmo. Aí eu vi que era 22 centímetros. Aí eu quis colocar como a referência está na Bíblia, um palmo. Ou um palmo não, deixa eu ver, cadê? Um palmo. Um palmo de largura, dobrando para formar um quadrado. O tecido era feito com 5 materiais. Ouro, que foi achatado e cortado em fios. Tecido azul, né? Era uma lã tingida. Tecido tingido de roxo. O azul, na Bíblia, fala que é azul mesmo, né? E o roxo é o púrpura. E o carmesim é o escarlate, que também significa vermelho. E o linho puro. Aí eu fui e... Porque a gente fala muito do linho. Aí eu pesquisei sobre o linho. Tecido composto de fibras naturais de origem vegetal. Linho puro significa resplendor. Aí, se vocês quiserem abrir, Apocalipse 19, 8. Posso falar?
Pode, sim, senhora. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, quer dizer, a gente vê que não é um material qualquer, é um material de pleno esplendor, né? Deus não quis fazer qualquer coisa, não é qualquer linho, é uma coisa mesmo perfeita. Para criar os cordões usados para tecer o peitoral, um único fio de ouro era misturado com seus fios de azul, roxo, vermelho e linho. Os 47 fios eram então torcidos junto, formando 28 cordões. Uma obra artística desenhava o tecido. A gente fica a imaginar como é que esses artesãos, né, porque eles teriam que ter, né, naquela época, como é que eles faziam para ter esse ouro fino, bem tratado, bem cuidado, né, os tecidos, né, tudo bem feito, e como é que eles iriam fazer esse peitoral para que colocasse essas 12 pedras. Eu fico me imaginando, né? Mas ainda não consegui desenhar na mente. Uma obra artística desenhava o tecido. 12 pedras, com o nome das 12 tribos. Deus não esquecia de ninguém. Seu projeto era perfeito. As pedras eram arrumadas em 4 fileiras e em 3 colunas. Aí eu botei uma observaçãozinha assim. Me corrija se eu estiver errada, viu? Que isso aí eu preciso ter certeza, que eu não sei se é certeza. Além disso, continha os nomes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, fora os nomes das 12 tribos. Isso aí não sei, não. É uma pesquisa que eu fiz, vi isso, né? Mas quis assim apresentando todas as 22 letras do alfabeto hebraico. Essa foi uma pesquisa que eu fiz à parte. As pedras nos ombros. Responsabilidade. Os sacerdotes tinham que cuidar do povo, pois era eles que faziam essa comunicação, né? Levava o sacrifício, o perdão do povo a Deus. As pedras simbolizavam sustento e suporte. Colossenses 3, 12 ao 17. Do 12 ao 17, gente. Posso falar? Por mim, pode. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outra, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Aqui. As pedras. Eu ia mandar ler 1 Coríntios, mas é quase a mesma coisa. Viu? A simbologia dessas pedras nos ombros de Arão era para que eles, quando fosse adentrar a presença de Deus, lembrassem das misericórdias de Deus para com o povo. Quer acrescentar alguma coisa, Lília? Não, senhora. Agora eu vou falar das pedras. São bastantes. Aqui. Rubi representa a tribo de Rubens, né? Pecou ao transpor os leitos da sua mãe, Leia, e a contribuiu de seu pai, Bila. A cor vermelha do rubi representa a vergonha que Rubens sentiu quando admitiu seu erro. Frases. Simeão, a tribo de Simeão. Pecou com as filhas de Moabe e Midian, fazendo suas faces ficarem pálidas, adotando o tom esverdeado de prases. Eu pesquisei esse prazo, mas não sei o que é, não. Fica confuso. Você trazer uma informação para a gente que nem você sabe o que é. Peraí. É puxado, como diria a Isis. Porque eu pesquisei. Que eu digo. Vacilei nessa. É que versículo? Mas vamos pular essa frase, viu? É a tribo de Simeão. Crabúnculo. Não é topázio, Levi. não, rapaz? Topázio. Na hora de escrever, escrevi errado. Cabrúnculo. A tribo de Levi. Carbúnculo! Carbúnculo. E eu falei o quê? Eu falei o quê? Cabrúnculo. Carbúnculo. Da tribo de Levi. A tribo de Levi devotou-se a transmitir os ensinamentos de Deus aos seus irmãos. O reflexo brilhante do carbúnculo simboliza a radiância espiritual da Torá. Esmeralda. A cor verde da esmeralda é reminiscente da pálida aparência de Euda. Quem é Euda? É Uda, Judá. Judá, né? É porque está em hebraico, né? Uhum. Quando seu pai suspeitou incorretamente dele ter assassinado José. A radiância da pedra representa a face brilhante de Judá, quando mais tarde seu pai o louvou por salvar José da morte. Safira. Isacar. A tribo de Isacar. Ágata. Falou, Isis? É Ágata? Não, Safira. A tribo de Zacá era famosa pela sua grandeza no estudo da Torá. Portanto, eles são associados como safira, o material do qual as duas tábuas foram formadas. Interessante isso, tá vendo? Uhum. Pérola. Zebulum. A tribo de Zebulum engajou-se no comércio
conquistando grandes riquezas. A pérola branca se assemelha à cor das moedas de prata. Lecham. Lecham. Lechão deve ser Ágata, né, Lília? Sei não. Jacinto. Jacinto? Pronto. Jacinto, a tribo de Dan. As riscas dentro do Jacinto parece semelhante a uma face humana vista por trás. Isso alude à conduta traseira da tribo de Dan ao fazer uma imagem idólatra. Despecou. Deu mal. Turquesa, tribo de Naftali. Antigamente, a turquesa era geralmente carregada por membros da cavalaria. A proximidade entre o cavaleiro e o seu cavalo é associada com o nome Naftali, que em hebraico está associada à conexão. Cristal, Gade. Assim como cristais são minerais largamente difundidos, a tribo de Gade era numerosa e bem conhecida. Crisólito. Crisólito. O crisólito. Axé. O cristal tem. Nada? Peraí. Cadê? O crisólito tem a complexidade do azeite de oliva, uma substância encontrada em abundância na terra da tribo de Axé. Ônix. Iosef. Iosef é José, né? Uhum. As letras do nome hebraico para ônix, Shoham, podem ser rearranjadas. As letras estão tudo em hebraico. Escrever Hashem, o nome. Uma forma comum de referir-se a Deus. Isso alude ao bem-sucedido a José ao cumprir a Torá, mesmo estando na casa de Potifar. A cumprir a voz do seu chamado, mesmo estando em terras estranhas. Jaspe, Benjamim, após a venda de José como escravo pelos seus irmãos, Benjamim, que não estava presente na hora, deliberou se deveria ou não revelar o destino de seu irmão a seu pai, Jacó. Esse diálogo interno de ida e volta está refletido nas inúmeras cores do jaspe. Essas são as 12 pedras e as 12 tribos. Se a gente olhar, a numeração, ela está de... Não sei se eu entendi certo, Lília. Está de trás para frente, correto? É, porque o hebraico a gente lê Sempre lê da direita para a esquerda.
As vestes que o sumo sacerdote usava também possuía grande energia espiritual e influência para o povo. As pedras preciosas são materiais inanimadas, porém brilham e transmitem radiância. As pedras do peitoral, portanto, permitiam aos judeus refinar suas grosseiras almas a brilhar. Similar, palavras de prece podem por si mesmas ser inanimadas, mas ao imbuí-las com sentimento, cada palavra se torna uma pedra reluzente. Me expliquei? Não, acho que confundiu aqui a cabeça da gente. Volte aí. Não. As pedras, né? Cada pedra e seu significado, né? Quando o povo é o meu entendimento, viu? Eu acredito assim, quando o povo olhava para aquelas pedras e olhava ali, eles viam o significado, mesmo eles estando em pecado, eles sabiam que aquele homem que estava ali sendo consagrado e sendo levantado como sumo sacerdote para adentrar o Santo dos Santos e levar a palavra certa, a expiação, deles pelos pecados, aqueles que fizeram algo que eles se sentiam, né, em pecado. Então eles olhavam para aquelas pedras e se sentiam, poxa, tem alguém que vai interpelar por nós, que pode adentrar o Santo dos Santos e fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer, porque não era todos que ia poder entrar. Hoje nós podemos fazer isso, adentrar o Santo dos Santos, né? Fazer essa ligação entre o humano, nós, seres humanos, e Deus, coisa que no passado não podia ser feito. Hoje nós temos esse privilégio. Jesus veio para poder dar a Adriana, a Lília, a Maiana, o privilégio de acessar o Santo dos Santos. Mas, para isso, nós temos que estar o quê? Como Moisés, Deus falou com Moisés, limpo, tratado, com as nossas vestes limpas e ornamentadas, né? Não acabou ainda, gente. Temos a túnica. Vamos para a túnica. Olha, vamos parar na túnica, viu? Pode ser? Pode, sim, senhora. A túnica, perdão por assassinato. A túnica cobria maior parte do corpo dos sacerdotes. Morte não é só quando você mata fisicamente, mas todo ato contra seu irmão. Fofoca, calúnia, mentiras, inveja, tudo isso é um assassinato perante o Senhor. Paulo fala em 2 Timóteo 3. Já está aqui aberto. Querem abrir aí? Já vão abrir no 2 Timóteo 3 e João 19, 23. Posso ler? Pode. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. O que eu vi na túnica, quando a túnica era uma roupa que cobria, que é essa parte, né, que eles se cobrem todo, que não dá para ver nada, que não é a parte azul, é a parte branca.
a parte toda branca, a túnica, que eles se vestiam todo antes de vestir, né, esse manto aí por cima. Essa túnica cobria o corpo do sacerdote todo. Por quê? Para que não houvesse nenhuma parte fora. A mesma coisa eu pensei comigo, que a túnica para a gente é o quê? A gente se cobrir do pecado. Não ter... Não, meu Deus. Falei errado. Me atrapalhei agora. Da gente não pecar, da gente estar coberto pela palavra, né? Buscar, porque se a gente observar aqui, segundo Timóteo 3, ele diz os últimos dias, eles estão falando dos dias de hoje, né? Naquela época também tinha o sacerdote ia até o Santo dos Santos por causa do pecado, da ignorância daquele povo. E a gente hoje também temos que estar nos revestindo da palavra, porque a nossa túnica hoje é a palavra. Então, Deus já deixa para a gente aqui o quê? Para que a gente não venha a ser soberbo, sem afeto, sem amor, sem carinho. Por quê? Porque já estamos vivendo nos últimos tempos, estamos vivendo nos últimos dias, e a gente já sabe, a gente já conhece, é conhecedor da palavra, e sabemos que isso pode acontecer. Então, para que isso não venha chegar até nós, conhecedores da palavra, temos que sempre estar nos revestindo, vestindo a nossa túnica. Qual é a nossa túnica? A palavra. Buscando em Jesus, no seu conhecimento, nos seus exemplos, que nós temos que estar liberto do que nos aflige. Gente. João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Para a gente ver aqui que Jesus estava vestido da túnica e os soldados pegaram aquela veste dele, o despiu e ainda pegaram aquilo que cobria, né, o Senhor Jesus, aquilo que vestia o Senhor Jesus e dividiram entre si. E as vestes de Jesus, ela não tinha costura. Interessante isso. A túnica sem costura, a veste sem costura, era uma veste especial, era realmente para sacerdotes. Então, quando a gente passou por João, a gente comentou sobre isso. Essa veste, nesse momento, era uma veste especial. Não era qualquer um que tinha uma roupa como essa. E ele está falando aqui de 2 vestes, provavelmente uma capa e a túnica em si. A túnica, ela não foi dividida, né? Um deles ficou com essa túnica. Já um manto que provavelmente tinha por cima, esse daí que foi dividido em 4 partes. Então, estamos falando aqui de 2 peças de roupa. E se vocês observarem, a gente vai perceber... Tá dando para ver a figura, pessoal? Tá. Pronto. As vestes do sacerdote, que está aqui atrás, né, que é de linho puro, linho fino, né? Quem vestia isso eram os reis. Quem tinha acesso a esse tipo de tecido eram os reis, era um tecido nobre, né? Então, vale sinalizar isso, porque quando o povo de Israel olhava para um sacerdote, eles entendiam que ali não era qualquer coisa, e que eles estavam se aproximando de pessoas extremamente especiais. Por que que eles sabiam disso? Porque eles estavam vindo já do Egito. No Egito eles tiveram uma experiência junto com o faraó, de verem lá, né, como se vestiam os faraós, os nobres. Então, eles já tinham visto isso em outras culturas, né, pelo menos a egípcia. Eles já tinham visto isso. E quando eles veem isso novamente sendo representado dentro do próprio tabernáculo deles, então eles vão entender, poxa, isso aqui é algo realmente muito importante, de muito
apreço, né? E as vestes do sacerdote em si já eram vestes muito bacanas, porque eram essas vestes feitas de linho. Então, compartilhei lá com vocês no vídeo, falando sobre como é extraído esse linho. A Adriana falou que é uma fibra natural, pois é, exatamente, né? Não é de animal, isso não vem de uma lã, de um pelo, é completamente natural, é algo que brota do chão, não é à toa, porque Deus está querendo dar uma sinalização de que esses homens, assim como suas vestes, eles são pó, eles vêm da terra, não era realmente para que eles tivessem dentro de si algo de que se orgulhar. Então, eles vestiam essas vestes, ainda que fosse vinda da terra. Vocês viam que há um trabalho muito grande para se chegar a essa fibra como linha e chegar a ela como tecido. É um processo aí de semanas, quiçá meses. E então, as vestes do sacerdote, vocês vão ver que são as mesmas vestes do sumo sacerdote pela parte de baixo. O que diferencia vai ser justamente o manto que vem por cima, o peitoral, o éfode e o turbante, que ele é diferente, tá? E vai ter a presença da mitra. Então, dentro das vestes do sumo sacerdote, a gente vai ver aquela variedade de cores, o carmesim, a púrpura, o azul, fios de ouro. Então, dentro das vestes do sumo sacerdote, a gente vai ver aquilo que há pouco a gente falou, uma beleza, uma excelência, sabe? Uma maravilha, uma coisa assim, que sinaliza, que aponta mesmo para algo divino. Enquanto as vestes mais simples do sacerdote em si aponta para algo mais humano, porém algo puro. Por quê? Porque são as vestes brancas. E esse linho, lembra lá como ele é feito? Ele é batido e retorcido. A Adriana comentou aí, não lembro agora, mas o ouro usado aqui no éfode, no peitoral, ele é também um ouro batido. Ele não é simplesmente o ouro fundido, é um ouro batido. Então, tudo remetendo a um sacrifício, tudo remetendo, apontando para o Senhor Jesus, tá? Então, eu achei interessante a gente sinalizar que a diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote, nesse momento, são essas vestes cobertas de ouro e de realeza, né? Apontando para uma beleza excepcional. E lembrando, só o sumo sacerdote tinha, e só existia um sumo sacerdote por vez. Ok? Pode continuar aí, Adriana. Ô, Lília, eu pesquisei também sobre essa parte do engaste, porque eu não sabia o que era. Aí fala várias vezes engaste, engaste. Aí eu fui, né? E vi que é uma parte de uma joia que está presa à pedra preciosa. Então, é cravado, embutido ou cravação, né? Aí eu lembrei que quando a gente compra um anel e ele vem com um, um diamante ou uma pedrinha aqui em cima, aí ele vem com aquelas partezinhas, né? Incrustada para poder o anel não sair, ou a pedra não sair. Então, deve ser dessa mesma forma que é feito os lances para colocar as pedras das 12 tribos. E a gente observar que naquela época não tinha tecnologia para fazer isso, né? Deveria ser tudo lixado, batido, esquentado no fogo e sempre batido. Agora, como você falou aí, o fio de ouro, que é para fazer o peitoral, ele foi, tanto na Bíblia fala, né? Quando eu vi aqui nas outras também tradução, aí fala que deixa eu ver aqui, que eu anotei. Que ele era achatado.
achatado. Então, ele não ia no fogo, então tinha que ser de martelo, como se fosse um martelinho. Ir lá batendo, batendo, até aquele ouro ficar bem fininho, e não era um ouro misturado, deveria ser um ouro bem puro, né? Sem Com nenhuma certeza. mistura, sem nada. E quando ele fala do tecido, né, eu vi que o tecido azul, o roxo e o vermelho é diferente do linho, porque o linho, Deus dá a Moisés específico, que o linho tem que ser puro. Então, os outros panos, eu acredito que deveria ser lã, né? A lã do carneiro. Não, era Não, também era também, linho? era tudo linho, o Tudo cinto linho. era linho, peitoral era linho, o éfode era linho, o manto era Então, linho, tudo linho, os calções eram linhos, tudo linho, porém, eles eram tingidos, né, o que era sem cor natural, e os demais eles eram tingidos. Com o quê? Com o carmesim era uma tintura, carmesim era uma tintura, púrpura era outra tintura, né? O azul era outra tintura, e tudo vinha de fora. Essas coisas não eram produzidas, essas substâncias não eram produzidas ali na região de Canaã. Então, vinha lá da Ásia, entendeu? Acho que tinha até que vinha do Egito também, mas tudo vinha de fora. olha, salvo me engano, que eu não anotei, né? Que eu não. Mas o azul, ele fala que é retirado de um bichinho. Acho E que é o o púrpura, é carmesim o púrpura. é o púrpura, É, que é o roxo. é. Não. Acho que foi você, eu não sei se foi a Maiana que mandou no grupo, ou ela mandou para mim. É um bichinho. É o carmesim. É o carmesim. Perdoe, você está certa. É porque o púrpura também é de outro bichinho, mas você está certa. Aí é um bichinho bem miudinho. Isso. Quer dizer, que é uma coisa de excelência. Se a gente for olhar, as vestes do sacerdote foi feito, não era para qualquer pessoa, né? Não era para qualquer um. É a gente trazer isso para o nosso dia de hoje. Não é a nossa vestimenta que eu estou falando física, é a nossa vestimenta espiritual. Porque eu acredito que tudo que a gente fala aqui nesse canal, que as outras pessoas uma hora vai assistir, é no âmbito espiritual, né? Porque a gente hoje as pessoas hoje lá fora estão muito focadas no físico, no material, e a gente hoje busca mais o nosso espiritual, nossas vestimentas espiritual, é o nosso interior, né? Porque quando a gente está bem por dentro, quando a gente está revestido por dentro, isso reflete por fora. Isso reflete até na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso falar, no nosso caminhar. E a gente tem que estar com essa túnica na nossa cabeça, o peitoral no nosso coração, não deixar com que as coisas do mundo, as pedras que o mundo está reluzindo, venha encher nosso coração. E sim as pedras que Deus tem colocado no nosso coração, que é a palavra, que é Ele nos ensinar, porque cada dia que a gente vive é um aprendizado com Deus, né? Ontem a gente estava fazendo o ponto de oração, o ponto de fé na porta da igreja, e foi interessante. Eu fui evangelizar uma mocinha, e aí, conversando com ela, né, ela fez assim, olhou para mim e fez assim: poxa, mas a senhora tá cheirosa, viu? E eu disse: meu Deus, eu nem botei perfume hoje. Então, a gente fica feliz porque a gente está exalando, não é nosso, é de Deus, né? E aí ela falou: poxa, eu vou fazer uma visita. E todas as pessoas que a gente vai parando, fala do jornal, fala dos horários da reunião, fala do domingo, né? Que a gente tem esse propósito dos filhos.
E as pessoas estão hoje sedenta não do exterior, mas do interior. E não tem, aí fora, não tem pessoas que falem assim, ó, você pode preencher esse vazio. Porque muitos vão para a academia para preencher vazio, muitos vão para a balada para preencher vazio. E o vazio, a gente sabe que não é preenchido essas artimanhas que o inimigo coloca no caminho das pessoas, é momentânea, é só naquele momento. E a pessoa, quando vai na presença de Deus, que ela se derrama na presença de Deus, esse vazio, esse vazio é preenchido e não passa, né? Então, são isso que a gente tem que levar para as pessoas. Essas são as pedras que a gente tem que ensinar para essas pessoas. E é muito bom quando a gente faz essa meditação, quando você força, né, a gente estudar, ler. Hoje eu fiquei agoniada, eu digo, meu Deus, e hoje o meu dia foi corrido, né? Foi bem corrido, que a gente saiu de casa, era 6 e pouca, e eu cheguei aqui meio-dia para fazer coisa, e eu disse, não, eu tenho que parar para estudar, tenho que parar para estudar. E já tinha lido, mas você lê e os dias vai passando e aí as coisas, mas você vai meditando naquilo que você leu e você vê que Deus, ele faz tudo perfeito. A gente que complica as coisas, a gente que dificulta as coisas, a gente lê algo tão maravilhoso como é isso. Deus, de uma certa forma, Deus honrou a tribo, a família de Jacó. Vou colocar assim, a família de Jacó. Todos os filhos de Jacó, eles foram honrados, independente do que tenham feito, plantado, independente do que tenham colhido. Era o povo escolhido, era a tribo escolhida que Deus escolheu. Então, nós somos escolhidos. Deus escolheu Arão, Deus escolheu Moisés. Tinha propósito? Tinha propósito. Que nada, Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada aleatório. Deus não escolhe pessoas aleatórias. Ele escolhe pessoas com propósito. Então, cada uma de nós que está aqui nesse grupo tem um propósito. Deus não colocou a gente aqui nesse grupo, uma para falar sobre o tabernáculo, outra para falar sobre o candelabro, outra para falar sobre o altar. Não foi a Lília que escolheu. Acho que Deus colocou no coração de Lília cada um que tinha que falar. Então, eu acredito que a gente, quando estuda, aprende e passa esse aprendizado. E quando você contribui com o seu conhecimento, a gente passa também a aprender muito mais. Hoje, eu sou uma outra Adriana. Eu leio a Bíblia hoje de outra forma, uma forma diferente, né? Vou falar como o Bispo Ari fala sempre, né? Você tem que ler a Bíblia no espiritual. Porque quando a gente lê no físico, quando a gente lê como se fosse um livro, você não entende, você passa despercebido. Deus até quer falar com você, mas você não consegue entender porque você está lendo aleatório. Agora, quando você para, você lê, você vai lá, pega um livro, naquele livro tem, vá em João, em Timóteo, e você vai lendo, e você vai complementando um estudo com o outro, você aprende. Então, acho que cada dia que vai passando do nosso estudo aqui, que é um complemento, que é um alimento, não é nem um complemento, é um alimento para a gente, para nós mulheres que fazemos parte desse grupo, e para aquelas pessoas que vão amanhã ou depois assistir esses vídeos, é um complemento para a nossa vida, um alimento para a nossa vida. Então, isso vai ficar gravado, porque cada dia que a gente vem aqui, lembra a meditação de João, Eclesiastes, Provérbios. Então, quer dizer que cada dia que passa, a gente aprende um pouco. A gente não vai conhecer a Bíblia completa, né? Certo que o Bispo Ari conhece, viu? Gente, nunca vi dizer versículo por versículo inteiro, capítulo inteiro, igual aquele ali, não. Mas um dia a gente chega lá. Não, né? Diz isso.
Alguém, então, aí, pessoal, quer acrescentar alguma coisa? A Adriana vai dar continuidade amanhã e concluir as vestes sacerdotais. Ai, amanhã são só 3, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, Isis. O que mais me chamou a atenção foi que essas vestes vão trazer dignidade e beleza. É, é, o que nos é pregado pelo mundo, né? Ainda mais com o advento do movimento feminista, da liberdade, né? De cada um se vestir do jeito que quiser, e a responsabilidade do olhar tem que estar no outro. Isso é realmente um grande engano. E eu fui convencida disso, acho que eu li em algum lugar, que todo profissional tem sua farda, né? Tem sua veste característica. Né? O advogado tem o terno, o médico tem o... Esqueci o nome do negócio. Jaleco. Enfermeiro veste jaleco, enfermeiro veste o pijama médico. E aí estava lá escrito que a piriguete, né, a prostituta, também tem seu fardamento. E aí a pessoa escolhe se vestir com farda de prostituta, de profissional do sexo. Isso me deu um insight. O que eu estou querendo passar com o meu vestuário? E aí eu tomei a decisão de nunca mais vestir farda de profissional do sexo, já que eu não soube como vestir. Eu não sou médica, já tem uma dúvida. O negócio Jaleco. jaleco. E isso me convenceu, isso me deu realmente um insight. E a gente deve sempre buscar se vestir com dignidade e beleza. Adorei isso. Deus é maravilhoso. E um professor meu falou, nada de se vestir com farda de obreiro. Farda de obreiro? Para os homens, né? Farda de obreiro. Aí eu lembrei dos obreiros da Universal, a camisa 3/4, né? Camisa branca com a manga curta e a gravata. E só para isso, tá vendo que o povo presta atenção no modo que a gente se veste e traz até características, quer dizer, esse tipo de vestimento é roupa de obreiro. Depois que eu entendi, eu acabei de dar risada. E foi no sábado, na sexta-feira, o pastor, acho que é Manuel, ele falou da marca, né? Que marca que você veste? Né? Qual a sua marca? E a marca é o que nos identifica, é a nossa identidade. E qual a identidade que você quer? Como é que você quer ser identificado? Eu quero ser identificado como filho de Cristo, então o meu exterior vai refletir no meu interior. E isso demorou um pouquinho para entender. Lília, coitadinha aí, suou para me fazer compreender que a gente pode se vestir do jeito que a gente quer. Tem que se vestir toda a nossa vida, deve sempre ser e servir para agradar a Deus. E achei interessante que até a cueca não, né? Um sungão, sei lá o que é isso. Deus se preocupou, porque os homens muçulmanos eles não usam nada por baixo, não. O vestido é comprido e a cueca que lute. E ele se preocupou em dessa orientação da vestimenta até para a roupa íntima do homem. São as coisas que me chamaram a atenção. Eu achei interessante, eu vou falar só duas coisas que Isis falou, para que não fique uma coisa mal entendida, né? Quando ela fala de não usar veste de prostituta, não é que ela seja, viu, pessoal? Prostituta ou foi prostituta, mas é que as vestes das mulheres de hoje estão muito parecidas com vestes de prostitutas. Isso é fato. Roupas muito coladas, muito decotadas, né? Desenhando no corpo as peças íntimas, que, diga-se de passagem, são quase que invisíveis, né? O negócio está tão enfiado lá adiante. Então, fica parecendo realmente como vestes de prostituta. Ela falou de uma forma
né? Generalizando, mas não é que ela usasse esse tipo de veste de prostituta, mas usava roupas coladas, etc. Segunda coisa que eu achei interessante, e decotadas, né? Segunda coisa que eu achei interessante aí na fala de Isis, ela chegou, a Lília suou para explicar isso para mim, mas ela só praticou quando o Espírito Santo falou com ela. Às vezes a gente fala com as pessoas, mas temos que ter paciência, porque essa pessoa ainda não foi revelada pelo Espírito Santo. E aí a gente depois fica fazendo ao juízo. A gente fala, a pessoa não aprende. Fica parecendo até que a pessoa não presta, mas não é que a pessoa não presta. É que ela ainda não teve esse entendimento, que só quem dá realmente é o Espírito Santo. Às vezes a pessoa já tem esse entendimento até dentro de si, aí vem uma pessoa e fala, ela, não, pô, é mesmo, parece que dá um alerta. Mas quando ela não tem a revelação do Espírito Santo, e nem adianta, você acaba lá seu latim, fala o grego, fala o aramaico, o hebraico, fala o mandarim, mas não adianta, a pessoa simplesmente não consegue entender, e se ela não entende, ela não vai praticar, né, só para te agradar, não vai, porque vai ficar parecendo que afronta a própria pessoa dela, a própria natureza dela. Por que que eu tenho que obedecer fulano? Por que que eu tenho que ouvir fulano? Né? Quando eu tenho a minha própria postura, minha própria opinião, meu próprio gosto, né? Mas foi como eu falei há pouco, o próprio Deus, ele discrimina, com muita riqueza de detalhes, como ele quer que uma pessoa separada para ele se apresente diante das pessoas. É assim que ele quer. Porque no final das contas, quando você estiver se apresentando para as pessoas, você também estará se apresentando para ele. E o que que ele vai querer ver em você? Vestes? Óbvio que não. Mas santidade. E o que está dentro, vem para fora. Inevitável, né? Então, o que está dentro, vem para fora. Ok. Mais alguém aí? Algum comentário? Não? Um pouquinho tarde, né? Então, vamos encerrar por aqui. Adriana, abre o áudio. Sinalize aí alguém para fazer a oração, Adriana. Quem vai fazer a nossa oração hoje? Não vem mais quem está aqui. Maiana, Dona Ana, Isis, Dona Cida, Dona Maria, Neide, Milene. Ia botar a Fernanda, mas ela caiu fora já, não foi? Já, provavelmente já bateu sono. Milene. Pronto. Fica à vontade, Milene. Se é que Milene ainda está acordada na frente do celular. Tem que sair. Tô sim, Lídia. Fica à vontade. Os dias estão sendo meio corridos, mas vou me organizar para estar aqui com a Em câmera nome de aberta. Jesus, que você está sumida mesmo, viu? Vamos orar, meninas. Senhor, meu Deus e meu Pai, muitíssimo obrigada, Senhor, por nos sustentar, nos guiar e nos usar em mais uma meditação, meu Pai. Um alimento para nossa alma, um alimento poderoso para nossa fé. E o Senhor tem nos usado, tem usado as tuas servas, que tem que se colocado, meu Pai, à disposição para te servir, para aprender mais de ti, para saber o que o Senhor, meu Pai, quer falar conosco, o que o Senhor espera de nós. E com essa meditação de hoje, a gente vê, meu Pai, como o Senhor é realmente um Pai zeloso e de detalhes, que se preocupa em passar para a gente, meu Pai, tudo que é importante, tudo que é necessário, que a gente se atente também para a nossa vida. Ver hoje Isis falar da importância das vestes, meu Pai, porque para o Senhor revelou para ela a importância disso, da identidade, do que a gente representa, que para o mundo muitas vezes parece uma imposição, parece uma forma de controle, de tirar a liberdade, mas quando nos é revelado que na realidade a preocupação com a veste simplesmente se torna natural dentro de nós, porque nós representamos o Senhor, fomos separadas para o Senhor, e é um privilégio abrir mão de qualquer outra coisa que na realidade nem faz mais sentido para a gente, então naturalmente deixamos de fazer. Então isso é muito glorioso, mostra o teu agir em nós, e cada vez que nós melhoramos, que a gente deixa mais de nós para ter mais de ti, é muito glorioso, é muito renovador, meu Pai. Muito obrigada por não desistir da gente,
Muito obrigada por insistir, meu Pai, em nos orientar, em cuidar de nós, em nos fortalecer, nos ajudar a melhorar como tuas servas, para sermos realmente tuas filhas. Para aqueles que ainda não foi revelado, para aqueles que ainda não te conhecem, que nos mínimos detalhes, meu Pai, sejamos fiéis, obedientes, e que cada vez mais a gente venha se esvaziar de nós mesmos, das nossas opiniões, dos nossos achismos, para dar lugar, meu Pai, à tua voz, à tua vontade, e obedecê-lo, meu Pai, que a gente obedecendo estamos fazendo o melhor para nós, para a nossa vida e para o que está em nossa volta. Toma o nosso descansar nas tuas mãos, meu Pai, continue usando a tua serva Adriana para passar a tua palavra, para não só nos ensinar, mas também desse ensinamento, dessa meditação, ela sair fortalecida, ela sair renovada em cada uma de nós. Muito obrigado por esse privilégio, meu Pai. Desde já eu te agradeço, entrego tudo nas tuas mãos, o domingo seja muito renovador, que a tua casa, meu Pai, esteja cheia dos aflitos, dos sofridos. E cada convite, meu Pai, que foi feito, as pessoas encontrem forças para chegar na tua casa, meu Pai. Que lá seja um imã realmente para atrair a todos que estejam com pensamentos, meu Pai, de desistir, aqueles familiares que estão no luto pela perda de algum ente querido, meu Pai, que a tua misericórdia alcance e dê força para chegar até a tua casa. Sustenta os teus servos para que a gente se mantenha firme nesse propósito, meu Pai, incansável de ganhar almas para ti, meu Pai, sem perder a nossa. Muitíssimo obrigada, meu Pai, entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, pessoal. Então, por hoje é só.